Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 130 com o tema Na Esfera Íntima. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Camila Dias. É com você, Camila, bom estudo e boas reflexões. Olá a todos, meu nome é Camila Dias, sou uma das colaboradoras do grupo Divulgar.net e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Fonte Viva. Hoje vamos tratar do capítulo 130, de título Na Esfera Íntima. Vamos buscar discutir um pouco acerca de qual reflexão dessa vez o Emmanuel traz para nós. Como de costume, temos uma passagem bíblica, dessa vez Pedro, capítulo 4, versículo 10, e eu trouxe também, logo por continuidade, o capítulo 11, para a gente contextualizar quais vão ser os assuntos tratados hoje. Bom, o versículo 10 inicia dizendo o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E o versículo 11 continua dizendo: se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus. Bom, no primeiro instante que eu li essa passagem, eu lembrei logo da parábola dos talentos, né? Traga no livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. De uma forma bem simples e resumida, né? O que nos diz a parábola dos talentos, para quem não conhece. Talento, na época, talento era a moeda utilizada na época, moeda mesmo com valor monetário, né? E essa parábola dos talentos diz que um senhor, saindo para viajar, chamou seus servos, chamou 3 deles, né? E distribuiu talentos entre eles. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu apenas 1 talento. Deixou sob suas responsabilidades e saiu para viajar. No retorno, ao prestar contas com os servos, ele percebeu que o primeiro servo, que ganhou 5 talentos, multiplicou os seus 5 para mais 5. O segundo servo também multiplicou os seus 2 talentos para mais 2 talentos. E o terceiro servo enterrou o único talento que tinha. Os 2 primeiros servos que multiplicaram, seja aplicando, enfim, né, fazendo transações comerciais, o importante é que eles multiplicaram. Eles foram parabenizados pelo Senhor e chamados juntos ao Senhor, né? Se a gente tiver Senhor como uma figura divina, como Deus, eles foram parabenizados e chamados juntos ao Senhor. O último, que enterrou o seu talento, foi repreendido, né? E acabou sendo castigado com a retirada do único talento que ele tinha. Obviamente sabemos que a parábola tem toda uma questão de figura de linguagem, né, e metáforas, mas essa é a parábola dos talentos. Então vamos iniciar a leitura dos comentários do Emmanuel para a gente buscar entender do que se trata esses talentos, esse dom, né, que é trago aqui na passagem de Pedro. Emmanuel inicia o comentário da seguinte forma: a vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Apenas um parênteses. Como esse capítulo é bem curto, e após eu fazer a leitura inicial dele, eu preferi que nós fôssemos comentando passagem por passagem, né? Então, ao invés de lermos todos, vamos comentando por parte. Bom, logo nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz que a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é um fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Eu acho que não existe exemplo mais perfeito dessa harmonia e dessa cooperação do que a natureza.
que inclusive nos é uma das maiores provas da existência divina, né? Basta nós olharmos para fora da nossa janela que nós vamos perceber que a natureza ela atua de uma forma perfeita, perfeitamente harmoniosa. Tudo na natureza é cooperação. Nenhum animal na natureza morre sem justificativa, né? Nós temos toda a questão da cadeia alimentar, da frutificação das árvores, enfim. Até mesmo a abelha que distribui o pólen de uma flor para outra garante a distribuição dessa semente. Nós vemos em cada detalhe da natureza que tudo funciona de uma forma harmoniosa. E Emmanuel traz um elemento essencial para a gente entender essa harmonia, que é a questão da cooperação. Então nós vemos que ninguém, e isso temos que nos incluir, né? Ninguém deve agir de uma forma individualizada e egoísta a ponto de não perceber o seu papel nessa cadeia harmoniosa, nessa natureza, nessa engrenagem maravilhosa e divina, né, que é o nosso mundo. E Emmanuel continua dizendo: nada existe sem significação, ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Bom, é muito interessante essa passagem, esses comentários de Emmanuel, porque infelizmente existem momentos em que nós nos sentimos muito pequenos diante de tudo que acontece no mundo, né? Existem momentos que nós nos achamos inúteis, nos achamos sem significado, e aí nós não vemos o sentido para a nossa vida, para a nossa existência, né? Mas eu posso afirmar com toda certeza, ratificando, né, os comentários do Emmanuel, que todos nós possuímos um objetivo na vida, ou melhor, por todos nós sermos filhos de Deus, por todos nós nascermos do seu amor, da sua bondade, ninguém é inútil, como diz o Emmanuel, né? Tudo no mundo, no planeta, no universo em geral, tem um significado, tem uma significação, uma utilidade. E nós não seríamos diferentes, né? Por que nós estaríamos excluídos dessa regra? Então nós não estamos. O que acontece é que na maioria das vezes nós temos que aprender a calar os nossos instintos, né? Nossas características inferiores, para conseguirmos ouvir o que Deus quer de nós, né? Para nós conseguirmos entender qual é o nosso objetivo nessa existência. E Emmanuel continua: velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Vou repetir porque essa frase é muito interessante, né? Muito reflexiva e muito importante. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. E aí Emmanuel nos traz um exemplo fantástico, né? O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. E aqui Emmanuel nos traz um exemplo de deficiência física, né, de limitação do corpo material do sujeito. Então, a princípio, nós podemos achar que até mesmo um paralítico, né, uma pessoa sem movimentação dos membros, nada teria a fornecer aos outros, mas Emmanuel ainda nos traz que tem sim a própria paciência, a calma, uma palavra de caridade, né, um aconchego, um olhar caloroso, já é muita coisa que pode ser fornecida ao próximo, ainda que a pessoa tenha uma deficiência física. Bom, Emmanuel continua os comentários da seguinte forma: não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu, e foge a preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Aqui Emmanuel nos traz uma característica que é muito comum de nós ainda, né? A questão do nosso egoísmo. Só que aqui ele traz um que a mais, que seria um egoísmo mascarado de bondade. Ou seja, quando nós interferimos nessa missão, nessa tarefa do próximo, querendo tomar as rédeas,
ou querendo determinar qual seria a sua atuação. Enfim, quando nós interferimos de modo a tirar a nossa atenção da nossa missão, da nossa tarefa e querer tomar conta da tarefa do outro, né? Emmanuel nos traz que nós estaremos muito mais prejudicando a nós mesmos e ao próximo do que necessariamente auxiliando. Nós temos que nos concentrar na nossa missão, no nosso objetivo, no que nós viemos fazer, né? Auxiliar o outro da melhor forma possível, mas sem necessariamente tomar responsabilidade para nós, pois nós estaríamos tirando dele a sua própria responsabilidade, né? E ele continua dizendo: muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e flexível julgador. Essa parte é muito interessante. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. É muito importante que a gente se lembre disso constantemente, né? Nós, ainda como seres humanos, como espíritos inferiores, temos a nossa noção de tempo limitada. Então, para a gente, o passado é algo que não vai mais retornar, o presente é apenas agora e o futuro ainda está por vir. Nós ainda buscamos muito um futuro que parece nunca chegar, né? Mas, na verdade, o tempo é uma construção do homem para fins didáticos, né? Nós precisamos organizar nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas tarefas. E o corpo material também, como se degrada com o tempo, né? Com a passagem do tempo, nós precisamos ter essa noção de dias, anos, enfim. Mas o espírito, ele é imortal, o espírito, ele não morre nunca. E esse futuro que nós esperamos constantemente chegar, na verdade, ele é o presente que nós vivemos a todo instante, né? Então, como diz aqui, né? Como Emmanuel diz, ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. E por que ele nos chama a atenção para isso? Ele nos chama a atenção para a ideia de que nós temos que aproveitar cada dia como se fosse único. Temos que aproveitar cada dia para fazer o nosso melhor, para cumprir com o nosso objetivo, sem ficar apegado ao que já passou ou ainda apegado ao que está por vir, né? Temos que viver o presente como que ele realmente é, o presente, o que está acontecendo no momento, e fazer o nosso melhor, sem postergar, sem procrastinar, sem se maldizer, né? E aí Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. E por fim, para finalizar, né, eu gostaria de comentar apenas em relação a esses talentos, a essa missão, a esse objetivo. Como nós sabemos, né, qual seria a minha missão? Bom, não existe uma fórmula pronta, né? Não existe uma fórmula matemática, nem um aplicativo onde a gente coloque nossas características lá e nos saia de forma conclusiva qual seria a nossa missão. A descoberta da nossa missão, do nosso objetivo nessa existência, ela ocorre gradativamente a partir do nosso processo de autoconhecimento, né? Da nossa comunicação com Deus, com a espiritualidade superior. À medida que nos conhecemos cada vez mais, nós vamos aos poucos descobrindo essa missão. Então, eu posso estar falando tanto da minha missão em relação ao espírito familiar, no sentido de auxiliá-lo, de buscar reparar um erro do passado, como também posso estar falando das minhas aptidões profissionais para determinado ramo. Então, vamos dizer, eu posso ter uma aptidão para lidar com crianças muito grande e de repente me tornar uma professora, e assim, ou então uma assistente social, e dessa forma auxiliar a minha comunidade, auxiliar as crianças que me rondam. Posso ter uma aptidão para me tornar um médico, posso ter uma aptidão para me tornar um advogado, que seja.
ou ainda uma outra profissão que não seja muito benquista, né, entre aspas, que não tenha um valor monetário muito grande, o que a gente sabe que no final não importa, né, essa questão monetária, as minhas aptidões vão me ajudar a encontrar o meu caminho, né? E o nosso objetivo é o quê? Dar o melhor de nós, porque essas relações profissionais, essas relações sociais vão nos auxiliar a melhorar enquanto pessoa, e da mesma forma eu estarei contribuindo para o meu próximo, para aqueles ao meu redor, com essa aptidão, com essa força, essa perseverança que Deus nos deu, né? Então, era isso que eu tinha a trazer nos comentários de hoje. Muito obrigada a todos por terem participado comigo desse estudo. Espero que tenha auxiliado, né, algum de vocês. E muito obrigada pela participação, pela presença. Até a próxima. Agradecemos a Camila pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, do capítulo 130. Amanhã teremos o nosso programa estudando o capítulo 131 no campo social, o nosso companheiro Alcide Júnior. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Muita paz a todos.